Olá, estamos de volta com o TV Empreendedorismo. Lembra que eu falei para você que teríamos uma entrevista interessante nesse segundo bloco? Como foi a primeira do Carlos Freitas, também meu amigo lá da Freitas e Correia, uma indústria gráfica bastante consolidada em Franca e na região toda. Bastante conhecido o Carlos Freitas. Então, essa entrevista que eu disse para vocês, esse papo interessante, é com o meu amigo Edgar Ajax. Edgar Ajax, mais um amigo que eu tive a honra de conhecer, uma pessoa fantástica, dos tempos de Ciesp. O Edgar é coordenador do Núcleo de Jovens Empreendedores, uma pessoa bastante engajada, principalmente quando a causa é social. Edgar, obrigado por aceitar o convite. Balbino, eu que agradeço, é uma satisfação e eu tenho certeza absoluta que esse empreendimento seu aqui já está tendo muito sucesso e terá cada vez mais. Afinal, tudo que vem de você só pode ser bom. Obrigado pelas palavras. Aliás, tudo que a gente faz com pessoas boas, né? Vocês têm percebido o seguinte, toda vez que eu começo uma entrevista, eu estou falando assim, meu amigo, como é que o Balbino tem tanto amigo assim, né? Franca é um lugar muito fácil de se fazer amizade, é um lugar receptivo, tive a honra de morar aqui durante um ano, trabalhar contigo lá no Ciesp também. Então, quando você tem pessoas boas do lado, as coisas acontecem, não tem como dar errado. Edgar, e o NJE, como é que está? E o que é? Aliás, primeiro, vamos contar para o empresário, para o gestor, para o filho do empresário que não conhece ainda, o que é o NJE, Núcleo de Jovens Empresários. Muito bem, o Núcleo de Jovens Empreendedores do Ciesp, né, do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, é um braço do Ciesp que visa aproximar os jovens empresários, os jovens empreendedores, aqueles que estão engajados no mercado empresarial e com essa aproximação gerar oportunidades e também qualificação. Vale destacar que sem dúvida, a questão principal mais tocada pelo nosso presidente Paulo Scaff. Ele muito sensível à causa do jovem, acredita no NJE e investe muito. Isso. E quais são as principais ações? Tem uma interessante, uma que eu gosto muito, você poderia começar até por ela, a questão do imposto lá. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Isso, o NJE ele tem uma atuação regional e estadual, né? Em Franca nós coordenamos o Núcleo de Jovens da Regional do Ciesp de Franca, e essa atuação ela se dá por intermédio do Feirão do Imposto, né? O Feirão do Imposto é uma ação estadual que visa mostrar para a pessoa comum, para a população de modo geral, o quão elevada é a carga tributária do Brasil, né? E o quão isso interfere na vida do cidadão comum, não só do empresário. E com essa conscientização, naturalmente, gerar o debate e proporcionar uma mudança efetiva, que é o que falta. Falando em mudança, nós estamos conversando com um professor de história também, né? Que vamos falar de mudança, então. Você fala assim, fala de mudança efetiva, que é o que falta. O pessoal tem saído para a rua, tem feito muito protesto quando o assunto é baixar a tarifa de ônibus, querem os mensaleiros condenados na cadeia, etc. Uma série de coisas. Pouco tem se falado em redução de carga tributária. Você tem acompanhado isso? É verdade. Esse movimento todo que se espalha pelo Brasil é visto por nós com bons olhos, no aspecto de que gera o debate, gera oportunidades, mas também é necessário que, de fato, esse movimento tenha uma pauta efetiva, né? uma pauta com vários assuntos relevantes. Dentre eles, a gente acredita que é fundamental que esteja a redução dos impostos, né? A carga tributária e tudo isso. Talvez, podemos deixar a dica aí, né? Para os movimentos jovens do Ciesp, da Fiesp, o CJI e o NJE tentarem incluir isso na pauta. É um bom trabalho, digamos assim, hercúleo, né? É um trabalho bastante complicado que merece atenção. Edgar, vamos voltar agora para uma outra área que é bastante interessante e que tem a ver com a NJE. Você falou trocar experiência, gerar conhecimento, desenvolver novos empresários, empreendedores. Vamos falar de educação. Qual é o teu olhar? Você é otimista quando o assunto é educação, no país como um todo? Qual que é a tua visão? A gente ouve desde pequeno, né, todas as pessoas falarem assim, falta educação no Brasil, né? A base para a melhora da nação em todos os aspectos é a educação. E de fato essa é uma verdade. Mas a gente percebe que o incentivo e a dedicação nessa área é muito pequena, da parte do poder público. Porque da parte do professor idealista que está na sala de aula, isso tem muito, né? Nós temos o privilégio de conhecer professores que estão aí há 30 anos na rede
estadual, na rede pública de educação, e que se dedicam muito, se empenham, né, visando, claro, melhorar a condição dos seus alunos, em todos os aspectos. Mas a gente acredita sim que é necessário uma mudança geral, né, mas uma mudança de mentalidade. É preciso quebrar alguns paradigmas aí e, de fato, apresentar para o estudante uma educação que seja mais completa, né? Que abrange o ser humano, que não fique só no conteudismo, que consiga formar de fato um indivíduo, mas um indivíduo com uma concepção moral diferenciada. Ele tendo esse aspecto moral, essa virtude já consolidada dentro dele, certamente ele vai ser um empresário de sucesso, ele vai ser um professor, um médico, um profissional liberal, mas é preciso consolidar esse aspecto moral, porque só o conteudismo não garante que as novas gerações levem o nosso país adiante, né? Não basta só ter um bom profissional, é preciso ter um bom profissional nas nossas empresas ou em qualquer área de atuação, mas um bom profissional que seja técnico, mas que seja virtuoso, que trabalhe preocupado, né? Demanda isso daí a parceria entre o pai e o professor. Não tenha dúvida, né? A família é fundamental nessa discussão toda, né? É importante que o pai se preocupe nessa formação moral e esteja mais inteirado com a escola, né? E, nesse sentido, nós podemos destacar que a Fiesp, a Federação da Indústria, tem um trabalho interessante com o SESI e Senai, né? Que também, dentro desse conjunto aí, presta um serviço assim, excepcional, né? E em Franca não é diferente com o Senai. Eu tive a oportunidade de estudar no SESI. Estudei no SESI um tempo. E a coisa é bem diferente, né? Os professores que você falou, 30 anos, não, mas tem que trocar. Não, os professores novos, como você, tem que aprender com esses mais velhos como é que seleciona coisas que não podem sair de... Não é moda, educação não é uma questão de moda. A gente precisa acompanhar a tendência, a evolução tecnológica, sim, essa coisa toda, mas precisa alguns costumes que não devem sair de pauta. Por exemplo, a questão de se formar ser humano e não só o profissional que sabe só fazer uma peça, um sapato, sabe trabalhar com um computador. Não, ele tem uma visão um pouco mais ampla do mundo e de si mesma. Edgar, e me conta uma coisa, você é de Rifaina, né? Isso. É Rifaina, é um francano de Rifaina. Isso, vamos dizer assim, está lá e está aqui. E a terra lá, como é que anda quando o assunto é o turismo? Rifaina é uma cidade muito especial, né? Para nós, pessoalmente, porque nós já temos uma história familiar no município, a emancipação se deu por intermédio do meu bisavô, que foi o segundo prefeito, o primeiro presidente da Câmara. Então, nesse sentido, Rifaina ocupa um lugar especial no coração da gente. E o turismo vai muito bem, né? Assim como meu bisavô, há 40 anos atrás, já enxergava que Rifaina seria uma cidade de destaque futuramente, hoje a gente percebe que, de fato, o turismo está com tudo, né? E a gente acha que, de agora para frente, ninguém segura mais isso, né? É um negócio que escapa ao nosso controle, né? E o importante é que a cidade se prepare cada vez mais, né? Os comerciantes locais também devem se preparar, já estão se preparando, existem investidores também vindo de fora, e a gente percebe que o negócio está crescendo. Recebendo pessoas de Ribeirão Preto, de Uberaba, de Uberlândia, não é? Qualquer um de nós, fica o convite, visite Rifaina aos finais de semana, né? E você vai perceber que a gama de pessoas que frequentam o município são pessoas de todos os perfis e investidores mesmo. A gente enxerga que o turismo lá, para quem o empresário quiser investir em Rifaina, será muito bem sucedido. E ainda tem campo de atuação lá. Tem crescido o mercado imobiliário lá, né? Muito, o mercado imobiliário em Rifaina vai muito bem e a gente já enxerga perspectivas muito boas aí para os próximos 5, 10 anos. Outros empreendimentos já estão chegando no município, os que lá existem hoje já são de sucesso, né? E outros empreendimentos estão sendo lançados e com certeza terão sucesso. Maravilha. Edgar, infelizmente o tempo já está acabando. Vou deixar para você também, pessoas que têm uma experiência como a tua, apesar de ser jovem, já tem bastante experiência, tem uma visão de mundo interessante. Eu gostaria que essas pessoas, como você, voltassem mais vezes aqui para bater esse papo, para deixar uma mensagem interessante aqui para o nosso jovem, para o nosso empresário que está nos ouvindo. Eu vou abrir agora a palavra para as suas considerações finais. Olha, Balbino, tenho certeza que para nós estar aqui hoje foi um prazer de verdade. E fica aí o nosso abraço fraterno a você e a todos aqueles que
estão nos assistindo e os nossos votos de sucesso para você e para todos os empresários de Franca e região. Obrigado. Eu que agradeço. Entrevistas como a tua vão nos levar ao sucesso, com certeza. Está aqui o contato do Edgar Ajax, entre em contato para continuar esse bate-papo, para conhecer um pouquinho mais do que é o NJE, Núcleo de Jovens e Empreendedores. Eu falei empresário, mas é empreendedores, né? Então, chama o Edgar para tomar café, está sempre ali no calçadão ali tomando café, que já tomei vários cafés com o Edgar ali. Vale a pena estender esse bate-papo aqui. A você, muito obrigado pela atenção e até o próximo TV Empreendedorismo.